Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar aqui a nossa continuidade das mensagens. E essa semana nós estamos vendo a segunda semana do Alimento Diário, que é o Ministério da Reconciliação. Louvado seja o Senhor. E como nós vimos durante a semana, primeiro ponto que quero compartilhar com os irmãos é a respeito da reconciliação. Nós vimos a reconciliação, aquela que Cristo proporcionou a cada um de nós no Novo Testamento, e também nós podemos ver, se os irmãos desfrutaram dessa semana, a respeito do tabernáculo, a reconciliação do povo de Israel no tabernáculo, no Antigo Testamento. Então, o primeiro ponto, na nova aliança, no Novo Testamento, Cristo foi que nos proporcionou essa reconciliação. Por amor a Deus, nós sabemos que o pecado nos tornou o homem, a humanidade, inimiga de Deus. E com isso houve uma separação entre o homem e Deus. E isso fez com que houvesse um abismo. Então, Deus não poderia ter comunhão com o homem mais, e nem o homem ir até Deus por conta do pecado. E se nós formos ver nesse versículo que nós vamos ler, que mostra para nós que nós éramos inimigos de Deus, e o próprio Cristo, estando aqui na terra, conheceu a humanidade, andou nessa terra, comeu, bebeu, né? E foi crucificado, e na cruz ele cumpriu o propósito de Deus, que era trazer a salvação para a humanidade. Então, quando nós olhamos para a obra redentora, nos reconciliamos, pedimos perdão dos nossos pecados, Cristo, ele nos deu um caminho. E esse caminho, ele nos justifica e nos torna nova criatura, e com isso nós podemos ter comunhão com Deus novamente. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui mostra claramente para nós que antes de nós crermos no Senhor, nós éramos inimigos de Deus. Mas um dia Cristo, ele nos salvou por meio da morte de cruz. Senhor Jesus. A morte de cruz, a redenção, a ressurreição, ela nos possibilita a salvação. Senhor Jesus. E aqui fala que nós fomos reconciliados com Cristo. Nós fomos reconciliados com Deus, perdão. Nós fomos reconciliados com Deus, Senhor Jesus. E também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus, ele, por amor a nós, ele buscou um meio de nos trazer de volta à sua presença. Senhor Jesus. Esse versículo fala que ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então Cristo, ele é o caminho. Ele é a porta. Louvado seja o Senhor. Então, da parte do Novo Testamento, Cristo, ele é essa provisão. Mas só que não para aí. Porque no versículo 20, o capítulo 5 de 2 Coríntios, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então aqui, por outro lado,
o Senhor nos tornou também esses embaixadores. Nós, nessa terra, somos representantes de Deus e também estamos levando essa reconciliação para as pessoas. Senhor Jesus. E aqui é como se rogassem, né? Senhor Jesus. Deus é como se rogasse para que nós para que nós possamos levar a outros a se reconciliar com Deus. Senhor Jesus. E Paulo, na segunda Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, ele usa o exemplo do tabernáculo. Eu não vou aqui mencionar, os irmãos leram no Alimento Diário, mas a visão do tabernáculo no Antigo Testamento é uma visão assim da economia de Deus no Antigo Testamento. Por quê? Ele é rico em detalhes, desde da sua edificação até os rituais, né, quem vai servir, como servir, tudo foi especificado conforme a orientação de Deus. Mas nós podemos ver também que o propósito de tudo isso é o que? É Deus já no Antigo Testamento voltando a ter acesso ao homem, de alguma forma. Porque aqui fala em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha o amor de Deus com o povo. Versículo 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Senhor Jesus. Olha, vamos ler também Êxodo, capítulo 29, versículo 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Aqui, irmãos, é a expressão do amor de Deus para o homem. Versículo 46. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, desde a retirada do povo de Israel do Egito até a boa terra de Canaã, nesse intervalo, Deus pediu para que o povo, pediu para Moisés edificar esse tabernáculo. Senhor Jesus. E o tabernáculo ele tem três partes. Ele tem o ato exterior, ele tem o santo lugar e o santo do santo. Então, ali no ato exterior, ele foi construído com madeira de acácia. É uma madeira muito nobre e é uma madeira que cresce em regiões montanhosas, com fortes ventos, fortes tempestades. Então, é uma madeira muito resistente. E trazendo isso também para nós, essa madeira ela representa a natureza humana. A vida humana ela precisa ser uma vida elevada, uma madeira, né, resistente, uma humanidade resistente, Senhor Jesus, firme, dura, né? E essa madeira ela, ela, ela demarcou todo o território desse tabernáculo, que era composta por tábuas. E essas tábuas elas tinham medidas, né, Senhor Jesus. E também nesse tabernáculo, ele representa a igreja hoje. Então, a demarcação da igreja em uma cidade é o limite da cidade. Então, o átrio exterior, ele era demarcado com esse limite, e hoje a igreja também ela é demarcada com os limites da cidade. E todos os cristãos genuínos em uma cidade formam a igreja naquela cidade. Então nós podemos trazer a visão do tabernáculo para nossa realidade hoje, nosso viver hoje, como cristãos, Senhor Jesus. E nesse átrio exterior havia o altar do holocausto. Eu não sei se os irmãos vão conseguir colocar a imagem aqui, mas no Alimento Diário tem.
Então, já ali no ato exterior, havia o altar de holocausto e também havia uma bacia de bronze. Então, esse altar de holocausto, ele foi feito de madeira de acácia e revestido de bronze. E bronze significa juízo, julgamento. Então, o povo ele trazia a sua oferta, né, para ser entregue ali naquele altar para o sacerdote. E, nós podemos, né, ver em Levítico capítulo 1, versículo 3, diz assim: Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Aí, ele trazendo essa oferta, esse sacrifício, antes dele ser imolado, né, antes dele ser imolado, a pessoa que estava oferecendo aquele animal, ele se identificava. Então, isso demonstrava o quê? Que aquele animal estava morrendo no lugar do pecador. E aqui no versículo 4 diz assim: E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, o sacrifício, o animal, ele era imolado, morto no lugar daquele que estava oferecendo o sacrifício. Tudo isso era para que o homem pudesse ser perdoado, porque quando aquele animal ele era colocado nesse altar já imolado, subia um aroma agradável e Deus aceitava aquela oferta e a pessoa ela era perdoada. Senhor Jesus. E trazendo hoje para o Novo Testamento, Cristo, ele foi esse cordeiro imolado por nós. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, ele foi esse cordeiro que foi em nosso lugar como sacrifício para Deus, Senhor Jesus. Então, isso é muito importante, amados irmãos. Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Cristo. E também, nesse ato exterior, tinha a bacia de bronze. Então, a bacia de bronze, ela era utilizado para que o sacerdote ali, ele pudesse, o sacerdote pudesse se lavar, se banhar, para antes entrar na segunda parte desse tabernáculo, que é o santo lugar. Então, Êxodo capítulo 30, versículo 18, diz assim: Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Poloás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Versículo 19: Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Então, antes de entrar no santo lugar, eles se banhavam ali, eles lavavam a mão, lavavam os pés, né? E depois de limpos, eles entravam no santo lugar. Isso também demonstra, irmãos, o sacrifício, primeiro ponto, né? O sacrifício entregue ali, imolado, queimado, e subia como um aroma agradável para Deus, é o aspecto de reconciliação. E também o lavar pelas águas é também aonde a pessoa, aonde também é tipificado pelo batismo, Senhor Jesus. Então, a pessoa é reconciliada e havia ali também a bacia para ser lavado de todas as impurezas deixado naquela bacia ali, Senhor Jesus. E depois de lavado, tem o santo lugar. Só que já de início no santo lugar, que nós vemos no alimento diário, um ponto muito importante, que
na entrada do santo lugar, aonde ali o sacerdote, eles serviam ali, porque também tinha 3 utensílios importantes, mas antes de falar desses 3 utensílios, havia também 5 colunas logo na entrada. E essas colunas, elas representam a responsabilidade. Então, saiu da esfera externa, né? Nós saímos da esfera externa e o Senhor está nos colocando na igreja. E na igreja tem responsabilidade. No tabernáculo, no santo lugar, havia responsabilidades, Senhor Jesus. E dentro desse santo lugar haviam 3 itens importantes: a mesa dos pães, o altar de incenso e o candelabro. A mesa dos pães representa hoje a reunião do partir do pão. Haviam 12 pães ali nessa mesa. E também hoje representa as reuniões de casa, grupo familiar de cuidado mútuo. A importância das reuniões de casa é porque é onde todos podem comer, todos podem desfrutar, todos podem compartilhar. E também as reuniões do Partir do Pão, ela é uma reunião especial onde nós vamos desfrutar do Senhor. Nós vamos lembrar da obra redentora de Cristo. Nós vamos oferecer nesse dia em favor do Senhor. Louvado seja o Senhor. E o altar de incenso, ele representa na igreja hoje as reuniões de orações. E a reunião de oração, a oração, ela precisa ter esse incenso, que é o quê? Cristo sendo acrescentado nas nossas orações. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Então, a importância nas reuniões de oração, nós sempre acrescentar Cristo como incenso. E o candelabro de ouro, que representa a luz da palavra. É aquela reunião que o irmão ele prepara junto com o Senhor ali, a mensagem, ele desfruta do alimento diário, né? Ele ouve as mensagens, tem a revelação, a luz da palavra, e ele traz essa porção na reunião. E a igreja ela é iluminada, Senhor Jesus. Então, o candelabro mostra que traz luz por meio da palavra para a nossa vida cristã. Então, aqui também, essas 3 figuras aqui representam Cristo, um tipo de Cristo. O Senhor falou que ele é o pão vivo. O Senhor também falou que ele é o incenso. E o Senhor também falou que ele é a luz do mundo. Então, esses 3 pontos aqui está voltado para a economia de Deus, está voltado hoje para o nosso viver também cristão. Louvado seja o Senhor. E a terceira parte do tabernáculo é o Santo dos Santos. Então, nós vimos o ato exterior, onde nós somos reconciliados com Deus, nós fomos lavados com essa água e estamos preparados para entrar nesse santo lugar, aonde nós vamos ter responsabilidade, aonde nós vamos servir na igreja, nós vamos servir nesse lugar, e um ponto essencial que é o Santo do Santo. E logo na entrada do Santo do Santo também haviam 4 colunas com 3 entradas, Senhor Jesus. E havia um véu que separava o Santo do Santo com o Santo Lugar. Aqui em Êxodo, capítulo 26, versículo 31, diz assim: Farás também um véu de estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins o farás de obra de artista. Senhor Jesus. Então o véu tinha todo um detalhe. E nesse santo lugar havia esses querubins, porque
no Santo do Santo, havia esses querubins, e ali também havia o altar, a Arca da Aliança, perdão, havia a Arca da Aliança, e nessa Arca da Aliança também, recoberta de ouro, havia uma urna, e nessa urna continha 3 elementos. O maná é aquele que alimentou o povo no deserto, mostrando que Cristo é o pão da vida também. As tábuas da aliança, mostrando que Cristo é a luz, porque por meio das tábuas da aliança, o povo conseguiu enxergar a sua condição, por meio da luz da palavra. E a vara de Arão, que é aquele galho seco, morto, mas que brotou e resplandeceu, né? Senhor Jesus, que gerou vida. Então, também é representado por Cristo, que ele não só morreu, mas também ele ressuscitou. Então, irmãos, se nós pararmos aqui, nós vamos ver um monte de, de desfrute, de alimento riquíssimo dessa visão do tabernáculo. Louvado seja o Senhor. E com a morte de Cristo na cruz, o véu que separava esse lugar, ele se rasgou de alto a baixo. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, ele diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Louvado seja o Senhor, irmãos. Com a morte de Cristo, irmãos, esse véu ele foi rasgado. Então, nós hoje podemos adentrar no Santo do Santo. Apenas o sumo sacerdote, apenas o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Mas hoje, por meio da morte de Cristo e a sua ressurreição, eu e você, nós podemos entrar nesse Santo do Santo, Senhor Jesus. E uma coisa também que foi compartilhado, né? Essa mensagem ela foi liberada pelo irmão André, e o irmão André ele dá vários pepitas nessa mensagem, e uma das coisas que foi falado a respeito do Senhor na cruz. Então, quando o Senhor estava na cruz, as primeiras 3 horas, ele foi julgado pela humanidade. Ele foi julgado pelos homens. Ele foi escarnecido pelos homens. Então, lá em Mateus 27, 41, quando ele estava pendurado na cruz, no madeiro, as pessoas que estavam ao redor dele falaram, aqui no versículo 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, 42, salva os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Então aqui, irmãos, o Senhor Cristo, ele foi julgado pela humanidade. E as 3 últimas horas, Cristo ele foi julgado por Deus, Senhor Jesus. Então, todos os pecados da humanidade, Deus o lançou ao seu Filho, Senhor Jesus. Então, todo esse sofrimento foi para nos proporcionar, irmãos, hoje, uma entrada nesse Santo do Santo. Louvado seja o Senhor. Então, no Santo dos Santos, irmãos, nós temos a luz da glória de Deus. Ali aonde Deus descia para falar com Moisés, aonde Moisés tinha comunhão com Deus, e a glória de Deus estava naquele lugar. Senhor Jesus. E hoje nós podemos ter essa glória. Aonde? No nosso espírito. Quando nós temos comunhão com Deus no nosso espírito, nós temos essa glória de Deus, Senhor Jesus. E também foi falado a respeito de uma festa, Senhor Jesus. Só que para que nós possamos entrar nessa festa, nós precisamos estar com as vestiduras adequadas, Senhor Jesus. E essa vestidura são o quê? Os nossos atos de justiça. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Então aqui, justiça, ela representa nossas vestes.
Lá em Salmos 45, versículo 13, diz assim: toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Versículo 14. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Então, nesse versículo, nos chama muita atenção, irmãos, uma vestidura. Eu e você, nós estamos preparando essa veste para esse grande momento, para essa grande festa, para esse grande casamento. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então nós precisamos estar preparando, irmãos, as nossas vestes. Senhor Jesus, nós sabemos que não é fácil, né? E precisa muito labor, muito trabalhar. Cada bordada é como se fosse um negar de nós mesmos, deixando nossas coisas de lado, nossas preferências, Senhor Jesus. E quando essas vestes estiverem prontas, irmãos, nós possamos estar preparados para encontrar com o noivo, Senhor Jesus. E Senhor Jesus. E aqui, a noiva, né, que é a igreja, ela está se preparando dia a dia, Senhor Jesus, para esse grande momento, para essa grande festa. Então eu encorajo você, não desista, não fique criando coisas na sua cabeça. Pelo contrário, se volte ao Senhor. Senhor Jesus, vamos ataviar, vamos fazer as nossas vestes, Senhor Jesus. Então a igreja, ela está sendo preparada para essa grande festa, para esse grande casamento. E Cristo, irmãos, Cristo pagou um alto preço. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor, irmãos. Muito obrigado. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Tá? Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor.